E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Andrei Odilon, sou professor de literatura e serei com muito prazer professor de literatura de vocês, nossos queridos alunos do curso intensivo Redator. E o que é a literatura? Geralmente nós consideramos que a linguagem literária, para ser literatura, ela precisa possuir uma linguagem conotativa em que cabe mais de uma interpretação. Por exemplo, eu leio um texto de Castro Alves, um poema de Castro Alves, ou de Fernando Pessoa, ou de quem quer que seja. Eu vou ter a minha interpretação desse poema, você vai ter a sua interpretação, e os demais vão ter a interpretação deles, e assim sucessivamente. Isso por quê? Porque a literatura possui linguagem conotativa em que cabe subjetividade. É essa a beleza da literatura. O grande barato da literatura é exatamente esse. E é o inverso de uma linguagem denotativa. Por isso que nós não consideramos uma bula de remédio, por exemplo, ou uma receita de bolo ou de uma comida que seja, uma linguagem literária. Por quê? Porque é uma linguagem objetiva. Não cabe outra interpretação a não ser exatamente aquilo que está escrito dentro de uma linguagem denotativa. Então, antes de nós entrarmos no texto literário, nós precisávamos fundamentar isso. Lembrando, o texto literário precisa ser conotativo para nós geralmente considerarmos isso literatura. Então, agora falando do quinhentismo, algo que eu vou adiantar para vocês. Nós nunca vamos chegar logo no texto antes de passar pelo contexto. Nós sempre trabalhamos de literatura com essa cronologia. Passamos pelo contexto e entramos no texto. Porque quando nós aprendermos e formos ler o texto, nós vamos perceber que existe muito no texto do contexto. Ou seja, uma coisa está intrinsecamente relacionada com a outra. Quer um exemplo? Quinhentismo. Antes de nós falarmos do texto do quinhentismo, passamos pelo contexto. Esse nome quinhentismo dessa escola literária vem exatamente em alusão a 1500, que se refere à chegada, ao ano de chegada dos portugueses aqui no Brasil. E vocês vão lembrar que os indígenas, os tupis, os guaranis, eles não possuíam escrita, ou pelo menos aparentemente não possuíam grafia, né? Eram linguagens ágrafas, civilizações ágrafas que não tinham grafia. E a julgar que para estudar literatura, e a literatura precisa de liturgia, precisa de texto escrito, né? Nós consideramos que a coisa começa quando os portugueses chegam aqui, eles possuíam escrita e começam a escrever, e inconscientemente começa a se escrever também a nossa história literária. Agora vamos lá, para o quinhentismo. O contexto, eles chegaram aqui do período das grandes navegações, e na nossa aula online nós vamos falar sobre isso mais detalhadamente, porque eles vieram para cá. Nós vamos saber que não foi uma aventura, nós vamos saber também que não foi sem querer, como alguns historiadores dizem, né? Nós vamos contestar tudo isso. Mas fato é que eles saíram de lá em busca de expansão territorial, em busca de domínio político, domínio religioso, domínio cultural também, como nós vamos aprender cultura também estudando literatura. E fato é que eles chegaram e se assentaram aqui. O que tem no texto do quinhentismo? O texto do quinhentismo, ele é todo baseado em documentos. É aí que surge uma grande dúvida que nós temos, que estudamos literatura, e muitos críticos literários também questionam. O quinhentismo é ou não é, afinal, uma escola literária? Porque lembra que eu falei no comecinho que para ser literatura precisa de conotação, precisa de subjetividade. Geralmente é assim, com subjetividade. E o que se escreveu em 1500 não possuía subjetividade. Nós temos o texto principal, que é a força motriz do quinhentismo, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Isso aqui é considerado por muitos, com contestações,
a certidão de nascimento do Brasil. Quando você abre a carta de Pero Vaz de Caminha, você vai perceber que tudo que existe aqui são documentos. Não tem enredo, não é um romance, não tem criação de personagens. Tudo que está escrito aqui é informativo. Está escrito aqui, ó, carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel e assim sucessivamente. Ou seja, não possui subjetividade, é uma linguagem denotativa e é daí que surge a dúvida: o quinetismo é ou não é uma escola literária? Essa resposta nós vamos dar por definitivo na nossa aula online, certo? O que você precisa saber agora nesse vídeo curto é que a literatura de 1500 do quinetismo é toda baseada em documentos, em literatura de informação. Não só a carta de Pero Vaz de Caminha, mas de outros navegantes também que vêm para cá. Alguns aventureiros também, como Hans Staden, vêm para cá, que nós vamos falar desse cara. Hans Staden vem para cá se aventurar e eles iam escrevendo tudo o que eles viam. A carta, por exemplo, tem um trecho interessante em que fala do exato momento em que eles percebem a terra ali e eles avistam 2 índios, e à medida em que eles vão avançando, mais índios vão aparecendo, e eles estavam nus, e eles tinham ossos atravessados aqui na boca, no nariz. Tudo isso consta na carta de Pero Vaz de Caminha. E isso é a literatura de 1500. Portanto, não procure um grande romance em 1500 aqui no Brasil, que você não vai achar. É uma literatura de descobrimento, de informação. São, portanto, documentos que são escritos aqui em 1500 e durante o período do quinetismo no Brasil. Então, nesse primeiro momento, o que nós precisávamos saber era isso. Isso vai fundamentar a aula futura que nós teremos online sobre o nosso querido quinetismo, certo? Então, meus queridos, aguardo vocês até a nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá. Valeu!